Olá, prezado aluno, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou o professor João Paulo. Neste vídeo eu vou comentar sobre uma proposta de redação que eu vou deixar para vocês. E antes de iniciar, por gentileza, se inscreva aqui no canal e deixe aquele like. Assim o YouTube entende, né, que o assunto é interessante e compartilha para mais pessoas. Vamos voltar aqui ao ponto, né? Então preparei aqui uma proposta sobre o isolamento social, certo? Vou fazer a leitura aqui do texto 1 e do texto 2 e depois deixo aí a proposta para vocês fazerem, certo? Então vamos lá. O Brasil é um país onde as interações interpessoais cotidianas são mediadas pelo toque. Apertos de mãos, abraços e beijos são comuns e socialmente aceitos pelas pessoas. Nesse sentido, um cenário onde a distância e o isolamento precisam ser adotados pode ter, né, consequências negativas para a saúde mental dos indivíduos. Esse impacto pode ser agravado ainda pelas incertezas socioeconômicas e que se intensificam em um momento de crise humanitária. Então, um dos aspectos que eu acho interessante que o aluno deva comentar nessa proposta também são os aspectos socioeconômicos, né? Que seriam essas consequências negativas. Então vamos lá. Em entrevista ao TVE Notícias Bahia, Cláudia Cruz, psicóloga da SOS Vida, explica que essas incertezas geram sofrimentos e preocupações. Então vamos marcar aqui. Pois os riscos gerados pela atual crise são reais. Já o isolamento social provoca uma ruptura abrupta na rotina natural da vida, que precisa ser reconfigurada nesse momento. Então, outro ponto importante, quebra da rotina. A crise faz com que a gente lide com perdas, e esse isolamento, considerando que crescemos numa cultura de abraço, do beijo, e isso é significativo para nós, seres humanos, e para nós brasileiros especificamente, traz um impacto muito grande. Então percebemos que muitas pessoas se queixam de quadros de depressão e o nível de ansiedade normalmente se eleva, explica a profissional. Então a gente tem aqui alguns probleminhas, né? Depressão que vai aparecer, ansiedade que vai ficar elevada, e essa cultura brasileira, né? Que a gente tem assim muito calorosa, essa cultura do abraço. Aqui no caso seria mais voltado por, não vou marcar, deixar aqui só como. Então vamos para o texto 2 agora. Uma revisão de vários estudos sobre o impacto psicológico da quarentena de SARS, né, Síndrome Respiratória Aguda Severa, publicado este mês na revista The Lancet, mostrou que o confinamento, a perda da rotina habitual e o contato social e físico reduzidos causaram angústia, frustração e sensação de isolamento. Então, que já tem umas consequências. Opa. Então vamos lá. Do resto do mundo, as pessoas isoladas. Além disso, após a quarentena, houve um aumento de 31% nos casos de depressão e 29% nos casos de estresse pós-traumático. Segundo o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, Christian Dunker, esses sentimentos negativos são esperados em qualquer pessoa durante uma situação de isolamento social, imposto por uma quarentena como a que vivemos contra o coronavírus. Isso aqui é importante, né? Quando ficamos doentes e vamos para o hospital, ficamos irritados. Interpretamos a internação como um castigo. Acontece algo parecido numa quarentena, quando somos obrigados a ficar em casa, compara Dunker. A gente entende que é necessário e que é para nos proteger, mas a sensação que temos é de castigo, justamente por ser normal sentir frustração e angústia durante esse momento de tensão. Não são todas as pessoas que desenvolverão transtornos mentais após o isolamento social. Bom, pessoal, então o que eu vou pedir aqui na proposta? Depois vocês podem fazer uma lida dessas com mais calma, mas eu peço, né, que você faça uma leitura dos textos motivadores, redija um texto dissertativo argumentativo em norma padrão de língua portuguesa sobre o tema o impacto
do isolamento social no Brasil. Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, né? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. E aqui, para eu poder pontuar a nota de vocês, ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. Então, apresentar a causa principal do confinamento, que eu já até marquei aqui, né, que foi o coronavírus. Discorra a respeito das consequências do isolamento no âmbito familiar e comentar a respeito das possíveis medidas para diminuir seu efeito. Então aqui a gente viu alguns efeitos, né, desse isolamento, que eu marquei em vermelho, certo? E vocês vão propor medidas. Então assim, cada tópico desse vai valer 3 pontos na nota, ok? Então mínimo ao máximo de 20 a 30 linhas. Bom, só chamando aqui a atenção de vocês. Aqui tem uma psicóloga, tem um outro profissional aqui, né, um professor e psicanalista. Então vocês podem até utilizar como treino na redação de vocês essas informações dos textos motivadores, certo? Como treino, certo? Para quando vocês forem fazer as provas de seleções, você ter um repertório. Mas se fosse no caso de uma prova, né, de vestibular, como a do Enem, ou outra seleção, você não pode copiar texto motivador, certo? Mas para fins aqui didáticos, assim, escolares, né, como treino, você pode se apropriar dessas informações, ok? Essas porcentagens aqui, ó, certo? Você pode se apropriar. O que eu vou avaliar é se a estrutura do seu texto e a sua argumentação, né, está bem elaborada, ok? Pois, até a próxima.